Oi pessoal, aqui é o Wolfram e é o seguinte, embora que já passa um milênio inteiro que eu tô literalmente falando que eu vou mudar o nome de canal, agora dessa vez o nome estará mudado. E é claro, eu também comprei um microfone de lapela, ou seja, agora vocês poderão me escutar sem os ruídos e as pessoas de fundo para atrapalhar. Mas enfim, recados dados, vamos para o vídeo. Bom, eu acho que já não é novidade pra ninguém que você sempre gosta de ver o seu personagem lutando, sendo o Luffy com Gear 5, sendo o Naruto com o modo Rikudo, ou o Goku com estilo superior. Mas eu estou aqui prestes a falar uma coisa que talvez seja meio polêmica. Tu só assiste shonen de luta? Calma que antes que você lance essa pedra, eu vou avisar que eu não odeio shonen de luta, eu até gosto. O porém é que eu tenho alguns comentários pra vocês que isso vai fazer vocês pensarem um pouco. Enfim, os shonen de luta, eles estão chamando muita atenção de todos os adolescentes do gênero masculino, inclusive pessoas como eu. E isso acaba sendo muito bom, porque isso chama a atenção das pessoas, gasta dinheiro, consegue desenvolver uma boa história narrativa, além de mostrar para o público-alvo que isso está incrível, sendo um dos principais gêneros que chamam a atenção, inclusive aguardando bastante para os fãs, com animes como Dandadan, Chainsaw Man e também Bleach, apesar dele não ser tão famoso para muitas pessoas. Aí você se alegra, pode muito bem ver isso durante o tempo do trabalho, depois que você termina, e até mesmo fazer uns bons debates. Só que o câncer disso é bem cognitivo, né? Um dos principais problemas que a gente vê recorrente nisso é que, por ser o gênero mais aguardado e que chama muita atenção, literalmente ofusca os outros gêneros, como o Shisekai, que esse daí eu nem me importo muito, tem o de CSI, que é o que eu gosto pra caramba, romance e etc. Eu acho que nem precisa dizer muito, mas empresas como a Mapa já fazem muito lance da qualidade de imagem. O estúdio que faz o Kimetsu no Yaiba tem a qualidade de imagem muito boa. A única coisa que é outro câncer também é a reputação desse pessoal. Literalmente fazer uma imagem boa vai acabar fazendo você pensar que só tem que ter imagem boa. O mísero polígono do meio da perna do cavalo tem que ser importante. Um exemplo bem claro, a Ufotable, a responsável por fazer as imagens da adaptação de anime do mangá Kimetsu no Yaiba, o Demon Slayer, é literalmente responsável por fazer aquelas animações super pica do anime. Mas se você não gostaria de se perguntar como é que estão os empregados, literalmente lá já teve algumas ocorrências sobre lavagem de dinheiro. Por que será? Normalmente, meus amigos, quanto maior a qualidade do anime, maior o peso do dinheiro e de quanto trabalho os trabalhadores já fizeram. E se você foi um doido que assistiu o filme do Castelo Infinito, e viu aquela cena do Akaza contra o Tomioka e o Tanjiro, eu acho que você dá pra ver muito bem que aquilo lá foi quase uma escravidão. Agora, cadê a galerinha que fala dos direitos humanos, sendo que alguém aí ficou mais de sei lá quanto tempo sem ver a sua família só porque simplesmente teve que animar uma cena de um frame de um pedaço do castelo? Agora, um dos principais temas, além da ideia de reforçar a grande parte do trabalho do esforçado, entre muitas aspas, do Japão, é sobre o roteiro dessas bonecas. Se você perceber, se o anime não for daquele onde obviamente o protagonista precisa no início começasse no lixo e depois ele ter que lutar contra um cara forte e passar para um deus ex machina, eu me pergunto até onde nós chegamos ao ponto de tentar fazer roteiros que simplesmente deveriam ser bons ou, entre aspas, fazer a diferença. O Chainsaw Man e Dandadan começaram sendo memes, mas eu acho que eu vou ter que dizer pra vocês que simplesmente o anime começar meme não faz ele começar a ser bom. Sabe, você fazer exatamente o anime do jeito que as pessoas querem, o anime tem que passar numa escola, tem que ter o cara que se diz o rei demônio, depois um vilão supremo e que é um deus ex machina, ou um personagem ganhando uns poderes muito incríveis, muito fodas, é uma coisa muito bem feita. Porém, uma coisa que eu posso escrever a vocês é que você está literalmente perdendo a identidade do teu anime ou qualquer coisa da sua obra, simplesmente de graça. Bom, embora que eu não sou muito dizer isso, mas se você já viu no meu canal por um tempo, quando ele antes era chamado de Stark Responde, se você vê o vídeo que eu falo sobre Jujutsu Kaisen, se ele era bom ou não, uma das coisas que eu falava de ruim que tem nele é por ele ser rushado. E existem vários motivos, mas o mais principal é simplesmente o Gege ter burnout. Ele teve que apressar a obra dele tão rápido, maior do que você na hora do vamos ver. Outra coisa que eu também posso colocar no meio é que em Kimetsu no Yaiba, vulgo Demon Slayer, simplesmente a obra, quando estava mostrando seus duas superiores, foi um pouco agitada. Ou seja, começou com os duas superiores 6 Naki e Utaro, que foram enfrentar os Hashi
por Hashira Tenge Uzui, e também o grupo principal, incluindo o Tanjiro. E aí, de repente, na Vila dos Ferreiros, aí que a parte que extrapola. Enquanto o Tanjiro tem que enfrentar o Lua Superior 4 e a outra lá, a Hashira, também tem que enfrentar, o nosso amigo Múltiplo tem que enfrentar o Lua Superior 5. O cara que não tem carisma nenhum, que é o carisma de um peixe. Bom, enfim, o carisma de um peixe, e ainda por cima de tudo tem que ser outro Lua Superior para enfrentar o Tanjiro. E simplesmente depois que a Nezuko teve que sobreviver ao sol, roteiro fiado de meia tigela, simplesmente eles vão para o Castelo de Infinito enfrentar todos os Luas Superiores. E eu não vou nem colocar os Luas Inferiores no meio, porque isso foi um puro desperdício que teve. E se vocês querem saber de mais informações que poderiam ser interessantes de saber, vocês podem olhar no canal do Mangalático, que eu vou colocar aqui na descrição depois, porque existe tanta possibilidade que existe em Demon Slayer para poder colocar na obra, principalmente o mais tempo para as Hashiras, os Luas Superiores, passado e etc. E simplesmente tudo isso foi desperdiçado porque a empresa de mangá tem que ficar tratando o mangaka como se ele fosse um lixo. E agora a próxima etapa que eu gostaria de dizer é sobre a flanderização das pessoas com esses animes. Warframe. O que significa flanderização? Bom, basicamente o que eu estou querendo dizer com esta frase específica é para descrever que a pessoa está se auto-alienando pelo fato de simplesmente ser uma coisa convincente que ela está acostumada. Por exemplo, você simplesmente está assistindo Shonen e você não tem um espaço mais amplo para saber de outras coisas, no caso dessa aí que eu falei. Agora mistura isso aí com a falta de criatividade que alguns mangakas acabam fazendo. E aí você acaba se dividindo em duas coisas, em dois tópicos. Ou você é basicamente aquele otaku que gosta de shonen e fica descrevendo que você tanto faz pro shonen que você está assistindo e você vai acabar sendo ocupado para ficar assistindo as mesmas coisas. Ou você é aquele tipo de otaku que vai ficar enchendo o saco de todo mundo por dizer que você não gosta desses tipos de shonen, na verdade manter o diferenciado, a não ser que você se transforme em mais uma pessoa para ficar descrevendo a mesma coisa chata de meia tigela. E eu ficar descrevendo que eu não gosto desse tipo de coisa, não quer dizer que eu sou essas pessoas aí que aparecem para ficar enchendo o saco. Muito pelo contrário, eu até gosto do shonen. A diferença é que eu sou meio seletivo. Por exemplo, eu não sou muito fã de Dandadan pelo fato de começar como um meme. Chainsaw Man é muito bom, mas também começa com meme. E isso meio que tira a alma da obra. Por exemplo, basicamente em Dandadan não dá pra fazer muita coisa só porque o personagem foi lá e perdeu as genitálias. E para finalizar, temos a pressão que tanto os mangakas quanto os próprios fãs ficam passando, só pelo fato que eles literalmente têm que colocar a intenção de fazer os seus fãs e todos os outros empregados terem que ser forçados a engolir isso goela abaixo. Até porque, como eu mesmo falei para vocês, as empresas de mangakas são meio rígidas com o conceito da criatividade. Quem você acha que simplesmente vai se dar providenciado? O cara que simplesmente decide seguir os regimes que eles colocam entre fazer um anime que sempre tem que passar na escola e tudo mais, ou o cara que simplesmente tem uma outra criatividade, sei lá, faz um mundo extremamente paralelo e muito fora da casinha. Igual o que a Disney fez quando simplesmente olhou para The House e disse não. Bom, eu acho que a resposta já é bem óbvia. E por causa de coisas como essas, é que simplesmente existem pessoas que estão seguindo o regime de fazer animações indie e se recusam a ir seguir os conceitos da AAA. O exemplo disso foi Hollow Knight, um jogo desse feito com apenas algumas pessoas, acabou se dando tão bem e teve muito sucesso, e uma continuação que foi Silksong. Mas esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever, curtir e comentar. Agradeço e tamo junto, meus amigos.